é o general de brigada veterano Luiz Eduardo Rocha Paiva. Tudo bem, general? Obrigada por nos atender. Bom dia, é uma satisfação minha poder conversar com vocês hoje sobre esse nosso momento importante. General, muitos patriotas estão com uma certa angústia de ver a possibilidade de militares prestando continência para um condenado em 3 instâncias por crime de corrupção, ou seja, crimes contra a pátria, e que foi livrado por uma manobra de um juiz da Suprema Corte, que inclusive foi indicado por ele. Como é que o senhor vê esse momento? Nós estamos vivendo a ruína moral do Brasil? Inclusive eu escrevi alguma coisa sobre isso, né, um texto, e que a eleição, né, do candidato Lula seria um atestado passado pelo próprio país, né, de decadência moral, e seria para as instituições militares, porque nós ensinamos aos nossos subordinados, aos nossos soldados, aos nossos sargentos e oficiais, né, aos nossos cadetes, honestidade, patriotismo, né, valores morais, éticos, profissionais, e que não estão dentro do perfil de um político que foi indiciado, julgado, condenado em 3 instâncias por unanimidade por crimes cometidos quando era presidente da República. Depois ele foi por questões formais, como disse o próprio presidente do STF com relação aos processos da Lava Jato, que eles foram derrubados, vamos chamar assim, por questões formais. Ou seja, por questões formais, os processos dele foram anulados ou superados, vamos dizer assim, e ele, então, restabelecido em seus direitos políticos, pôde se candidatar. Por questões formais. Então, ele nunca foi inocentado. Então, com um perfil desse, como é que eu me imagino diante de um subordinado meu, nós, uma tropa que vai receber a visita de um presidente com esse perfil, e um subordinado meu pergunta, mas, comandante, nós vamos prestar continência a um homem nessas condições que tem esse passado? E eu vou ter que dizer, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Isso daí, para a autoestima e autorrespeito da instituição, isso é um espinho que vai ficar cravado por muito tempo, quiçá pela vida toda. Quem foi convidado foi o Ministério da Defesa, que tem o ministro da Defesa, que é um militar, mas está em cargo civil, que não é um cargo militar. Então, o Ministério da Defesa, para contribuir para a segurança do processo eleitoral, porque ele foi convidado pelo próprio tribunal, ele tem que usar os meios que dispõe, recursos humanos e materiais que dispõe, que estão nas Forças Armadas, né, no Comando de Defesa Cibernética. Então não foram as Forças Armadas que participaram diretamente, e sim o Ministério da Defesa. Ora, no relatório ele diz que foi negado o acesso ao código-fonte e a outros instrumentos, né, de tecnologia do processo que deveriam ter sido facilitados para o Ministério da Defesa. Então ele colocou isso no seu relatório e ele sugere que seja feita um tipo de auditoria com uma comissão mista, nos códigos-fontes e naquilo que lhes foi negado, né, durante a realização desse acompanhamento. Eu acho que isso deve haver um trabalho, um incentivo, uma motivação junto ao tribunal, de modo a que essa comissão mista seja estabelecida para simplesmente zerar esse problema. Então, se não houve nenhuma anomalia grave, não vai aparecer. Então, para que evitar isso daí? Porque o que está acontecendo, essas grandes manifestações, tem alguns motivos, a gente pode até conversar sobre eles aqui. Mas um deles é exatamente porque a grande parte da população, metade ou mais da metade, perdeu a confiança no processo. E essa confiança no processo ela foi perdida através de uma série de medidas que foram tomadas. Uma, a gente pode dizer agora, identificada no próprio relatório do Ministério da Defesa. A outra quando ia ser votada a PEC do voto impresso, né, houve uma presença, né, de ministros do STF junto ao Legislativo que, na minha visão, eu considero uma ingerência. Se estava a PEC sendo votada lá, é problema do Legislativo. Não tinha que haver esse contato, isso para mim não está certo.
a minha maneira de pensar. Então essas coisas e outras que foram acontecendo durante o processo eleitoral, um dos últimos acontecimentos foi o chamado radiolão. Então isso tudo fez a população, a grande parte da população, pelo menos metade ou mais da metade, simplesmente perder a confiança no processo. O que seria muito simples de ter sido evitado se não fosse a soberba e essa ingerência, principalmente por parte do judiciário. A soberba de não aceitar desde lá atrás o voto impresso. Nada disso estaria acontecendo se tivesse sido autorizado e estabelecido lá atrás o voto impresso paralelo à votação eletrônica. Fizesse a votação eletrônica, a apuração eletrônica está aqui, às 20 horas, o resultado. Agora vai ser confirmado quando terminar a contagem do voto impresso. Ora, democracias como, por exemplo, Estados Unidos, até agora, uma eleição que já tem quase uma semana ainda está se contando o voto, eu garanto que, pelo que a gente teve como experiência quando era votação manual, né? O resultado saía no mínimo, no máximo 1 dia e meio, 2 dias depois. Ora, porque qual o problema de fazer isso? Isso é que está um dos motivos de ter tanta gente na rua. O outro motivo, e talvez o principal, é simplesmente a nossa população, infelizmente, não acredita mais que pelas condições normais, não vou dizer nem meios legais, os meios normais, se mude uma forma de fazer política no país que é tremendamente patrimonialista e fisiológica. E como é que o senhor está vendo essas manifestações? Como eu disse, isso é uma reação de grande parte da população que não aceita mais essa forma antiga de fazer política e ficar subordinada a uma liderança patrimonialista fisiológica, em grande parte corrupta, que usa da lei, consegue usar a lei ou manipular a lei de acordo com os seus interesses de pessoas, de grupos e de partidos. Isso é que não aceita. E essa liderança patrimonialista, quando viu a ameaça de uma nova forma de fazer política surgir no Brasil, quero abrir um parênteses, eu não sou bolsonarista nem antibolsonarista, mas ele não faz parte dessa liderança patrimonialista fisiológica e ela, com medo de perder o poder, ela se aliou àquela liderança do Partido dos Trabalhadores, marxista-leninista, que pretende, e basta ver as propostas que eles têm no programa de governo dele, implantar um regime socialista liberticida no Brasil. Isso a população não quer. E digo mais, grande parte dos que votaram no Partido dos Trabalhadores não sabe, não compreende, não conhece quais são suas verdadeiras intenções de implantar um regime socialista no Brasil, nos moldes de Cuba, China e outros países onde não existe liberdade, não existe justiça. Bem, então, veja bem, Bolsonaro, volto a dizer, não sou bolsonarista nem antibolsonarista, ele, em momento nenhum, enquanto estava no poder, perseguiu ninguém. Pois a primeira mensagem que vem, antes mesmo de assumir, dessa gente nefasta, que espero não cheguem ao poder, né, pelos meios legais, não cheguem ao poder, essa gente nefasta nem chegou no poder e já está querendo a revanche. Eles vão encontrar uma reação muito forte da nossa sociedade que vai defender, não estou dizendo nada de ilegal, defender a justiça e a liberdade. Podem ter certeza disso. Vão encontrar. Uai, seu app de vídeos curtos.